Que a graça do Senhor seja com todos vocês aqui nessa noite. Saúdo todos com a paz. E nessa noite eu estou incumbido de trazer uma mensagem, uma reflexão, e prometo que não irei me demorar nessa noite naquilo que eu venho transmitir para todos vocês. Convido que todos fiquem de pé e que abram as suas escrituras no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Você vai abrir, eu vou ler um pequeno trecho agora, mas ao longo da mensagem eu vou ler uma grande parte desse capítulo. Mateus capítulo 27, versículo 22. Só a parte inicial, que diz assim: Disse-lhes Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Senhor, nós nessa noite estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para pegar a Tua palavra, para Te bendizer, porque Tu és santo e poderoso. Tu já preparaste este lugar, Senhor, nesse momento, nessa noite, com todos os louvores que aqui foram entoados. Nós estamos, Senhor, aqui nessa noite, incumbidos, Senhor, da tarefa de levar a Tua palavra. Pedimos que Tu fale ao coração da igreja, que Tu fales ao coração de todos que nos escutam, segundo a Tua vontade. Mostra a Tua vontade em nosso meio, ó Deus. Nós Te glorificamos porque Te escolhemos aqui nesse dia. Escolhemos esse lugar mais uma vez para trazer a Tua palavra. Não interessa para o Senhor que lugar é esse. O que interessa é que a Tua palavra está sendo proclamada. O que interessa é que a Tua palavra está sendo levada por homens, por mulheres pecadores, mas ela está sendo levada porque ninguém no mundo há que não tenha pecado. Por isso, segundo a Tua misericórdia, abençoa a nossa vida nessa noite e mostra aquilo que Tu queres para a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa noite, fazer um breve relato sobre o maior julgamento que a terra já pôde ver. O maior julgamento de todos os julgamentos do mundo. O maior julgamento não foi do maior assassino, do homem que matou mais pessoas. O maior julgamento não é o julgamento de ninguém que tenha cometido qualquer delito, qualquer infração, cometido qualquer crime. O maior julgamento que o mundo já pôde ver está publicado na Bíblia, nos Evangelhos, o julgamento de Jesus Cristo. E por que esse julgamento é um julgamento tão marcante? Por que o julgamento de Jesus foi um julgamento que moveu toda uma eternidade? Não foi por causa de crimes, porque Ele não cometeu crime nenhum, mas é por causa da grandeza da pessoa de Jesus. Quando um criminoso é julgado e condenado à morte, quando um criminoso é julgado e condenado a anos e anos de prisão, nós ficamos, de certa forma, felizes em ver que a justiça está sendo feita para aquela pessoa. Mas nós não podemos ficar felizes quando uma pessoa inocente, como Jesus era, foi condenado a uma morte de cruz. E a grande pergunta dessa noite que nós iremos conversar e discorrer: Jesus pode ser mais uma vez crucificado? Ele já foi crucificado uma vez, morreu, e ao terceiro dia, depois de sua morte, ele ressuscitou. Mas eu estou aqui hoje para perguntar
perguntar: e será que ele pode ser crucificado mais uma vez? Acompanhe a leitura, ainda no capítulo 27, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra: Jesus foi posto diante do governador e ele lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você, Jesus? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado, indignado, porque ele nada respondia. Por ocasião daquela festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunida: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e que mandassem executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? O governador Pôncio Pilatos tinha nas suas mãos naquele momento, tinha na sua voz naquele momento, um poder para livrar Jesus da morte. Bastava que Pilatos dissesse: este homem não é culpado de nada, deixe ele ir, e ninguém teria nenhuma autoridade de fazer nada com Jesus, porque Pilatos tinha todo o poder. Ele poderia usar da sua palavra, da sua autoridade para livrar Jesus naquela noite. Mas ele deixou na vontade do povo, no querer do povo, saber o que seria feito em relação a Jesus. Coloque você agora a sua vida no lugar de Pilatos. Você é Pilatos nesse momento. E você tem Jesus à sua frente. Você livraria Jesus ou não livraria Jesus? Você libertaria Jesus ou você libertaria Barrabás? Você gostaria de estar no lugar de Jesus? De ser colocado naquele momento em xeque-mate? Seria Barrabás ou seria Jesus que você iria libertar? Verso 21 diz assim: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E perguntou Pilatos: então o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E todo o povo em uma só voz gritou: crucifica-o. E você que me escuta, meu irmão, e você que me escuta, meu amigo, o que você faria com Jesus, que é chamado Cristo? O que você faria tendo todo o poder na sua mão para libertar Jesus ou para condená-lo? Verso 23. Que crime ele cometeu? Perguntou
perguntou Pilatos, mas eles ainda gritavam: crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um grande tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Sabe o que é que Pilatos estava fazendo naquela hora? Ele estava dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. São vocês que querem a morte dele. Pilatos não queria a morte de Jesus. Não havia nada que incriminasse Jesus. Tanto que ele perguntou: mas o que é que eu vou fazer com ele? Ele não tem nenhum crime. O que é que vocês querem que eu faça? Crucifica-o, disse a multidão. Verso 25. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo estava pedindo sobre si toda a condenação. O povo estava pedindo sobre si toda e qualquer maldição por causa da morte daquele justo, porque eles também sabiam que ele era um justo. Muitos deles provaram dos milagres de Jesus. Eu fico imaginando que muitos deles ali estavam vendo e antes eram cegos. Muitos andavam e antes eram aleijados. Muitos não escutavam e ali escutavam. E estavam ali condenando aquele que um dia olhou para eles e fez um milagre na vida deles. Verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam-lhe como ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. E então levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é o rei dos judeus. Olha o crime, olha a acusação sobre a qual ele estava sendo condenado à morte, porque ele era o rei dos judeus. Verso 38. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se tu és o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e vamos crer em você. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele disse que é o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que
haviam sido crucificados com eles. Até os ladrões que tinham sido crucificados zombaram de Jesus. Todos eles estavam ali, detonando a imagem de Jesus, cuspindo, zombando, porque ele havia dito que era o rei dos judeus. Ele não cometeu nenhum crime, mas o povo decidiu condená-lo. Anteontem eu estava assistindo um canal fechado, um programa que tem no aeroporto da Colômbia, um dos lugares grandes de tráfego. E eu vi o testemunho de um homem que voltava de uma viagem de férias na Colômbia com sua esposa, ia voltar para o seu país. E quando olharam a mala daquele senhor, havia droga plantada em sua mala. E ele e ela ficaram atônitos porque eles disseram que aquilo ali não era deles. Mas o homem foi preso e a mulher não foi presa. E a história se desenrolou de que esse homem passou 5 meses preso até conseguir provar que aquela droga não era dele. Fique imaginando um homem que não tinha a culpa, como esse homem lá no aeroporto, lá na Colômbia. Foi provado que não tinha culpa, a droga não era dele. E ele ficou preso durante 5 meses, até conseguir a sua libertação. Ele conta que todos os dias em que ele estava naquela prisão, ele chorava. Porque creio eu que não deve existir algo pior na vida de um ser humano do que você ser preso e condenado por um crime que você não cometeu. E Jesus não tinha cometido nenhum crime. E ele foi condenado à morte. Não foi condenado à prisão, foi à morte. O texto que nós lemos conta que Jesus foi açoitado sem ter culpa. Ele foi crucificado sem ter culpa. Ele foi envergonhado e ridicularizado sem ter culpa. Ele foi zombado. Ele foi forçado a beber uma mistura com fel e vinho sem ter culpa. Ele foi insultado e acusado sem ter culpa. E se você fosse Pilatos, o que você faria de Cristo? O que você faria? E eu volto à pergunta que eu fiz no início. Jesus pode ser crucificado de novo? A resposta está em Hebreus, no capítulo 6, dos versículos de 4 a 6, que eu vou ler agora. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Jesus pode ser sim crucificado mais uma vez. Desde que você, como Pilatos, faça como foi feito pela multidão. Se você entrega de volta Jesus à condenação, à zombaria, se você entrega Jesus à desonra pública, diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, que ele é levado novamente à crucificação.
A frase é: pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra. Aqueles que conhecem a palavra da verdade são capazes de crucificar Jesus mais uma vez. Quando a Bíblia fala em crucificar Jesus de novo, ela não está dizendo que Jesus, homem, mais uma vez, vai ser pregado numa cruz. Ela está dizendo que, mais uma vez, a vida de Jesus, o testemunho de Jesus, está sendo jogado pelo ralo, por mim e por você, se assim nós o fizermos. Desonrar o Senhor. Eu venho trazer essa palavra nessa noite. O ano está terminando. Nós estamos a pouco mais de 1 mês e meio, ou a pouco menos de 1 mês e meio para o ano terminar. E eu quero dizer para vocês que nos escutaram durante todo esse ano, e que nos escutam agora nesse momento, que o seu tempo está acabando. O seu tempo está chegando ao final. A cada minuto que se passa, você caminha para uma vida de morte se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não torne Jesus mais uma vez escarnecido e crucificado. Que o nome dele seja levantado. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos. Deixe o seu pecado de lado. Jesus quer receber a sua vida hoje e transformar você numa nova criatura. Jesus veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida com abundância. Jesus nos veio para nos livrar das garras do pecado, das garras da morte. Jesus levou sobre si as minhas dores, as suas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Jesus veio para nos salvar e nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Jesus veio para isso. E o que é que nós temos feito com Jesus? O que é que nós temos feito com Jesus? Aquele que é chamado Cristo. Ele quer nos salvar desse sistema do mundo. Ele quer nos salvar desse sistema maligno de prostituição, de drogas, de corrupção. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, o teu tempo está acabando. Você não tem mais tempo. O que você vai fazer, Mônica, de Jesus, chamado Cristo? O que você vai fazer, Gênesis, de Jesus, o chamado Cristo? O que é que vocês que me escutam vão fazer com Jesus, o chamado Cristo? Fiquem de pé, em nome de Jesus. O que vamos fazer de Jesus, aquele que é chamado Cristo? Oh, meu Deus. Ó Senhor, nesse momento eu oro a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, em específico da irmã Edinalda, Senhor, pela vida de sua casa, meu Deus, pela vida da Ayla, pela vida do Ortega. Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo que está presente nesse lugar, nessa noite, nós declaramos a vitória nesse lar. Meu Deus, em nome de Jesus, é pelo teu poder, é pela tua graça, Senhor. Não é pela minha força, não é pela minha palavra, mas é pela tua palavra, Senhor. A minha palavra como homem é rasa, ó Deus, mas a tua palavra como Deus é profunda. E com essa autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós declaramos vitória, Senhor. Pedimos vitória sobre esse povo. Pedimos vitória sobre essa casa. Pedimos que o teu sangue poderoso venha abençoar, meu Deus, a vida do Ortega. Senhor, que caiam as escamas espirituais, que caiam as amarras, as cadeias de Satanás. No nome de Jesus, a nossa palavra tem poder. E como muitos, Senhor, como muitas vezes já fomos
pesados e palavras, ó Deus, nessa noite, nós te pedimos que o teu sangue precioso quebre toda a cadeia, quebre toda a amarra, e que a vida daquele homem seja nessa noite perturbada pelo Espírito do Senhor. Perturba a noite dele, não o deixa dormir, Senhor, mas fala ao coração dele, fala com a tua voz, Senhor, no coração daquele homem. Fala, Senhor, em nome de Jesus, e que no amanhã, Senhor, no amanhecer, ele possa, meu Deus, dar um testemunho diferente, um pequeno sinal de que alguma coisa aconteceu. Meu Deus, nós te pedimos isso nessa noite. Nós te entregamos esse lugar, Senhor, essa casa aqui, Senhor. Nós te entregamos esse lugar. Não me interessa se aqui é um lugar de confusão. Não me interessa se isso aqui não é um lugar onde muitos digam que tu não pode ser entronizado. Tu pode ser entronizado sim, porque Senhor Jesus foi aonde haviam publicanos e pecadores. Não interessa se Jesus hoje fosse homem e estivesse aqui nessa terra. Ele ia pedir, sim, Mônica, licença para pregar nesse lugar. Ele ia usar esse alpendre para falar da palavra dele, para falar de salvação. Ele ia fazer isso. Mas ele não está aqui como homem, mas nos enviou como igreja a esse lugar. E nós estamos aqui cumprindo a palavra, cumprindo o ID que ele nos colocou para fazer. Amém. Nós declaramos a bênção sobre esse lugar. Que a tua paz e a tua graça sejam sobre esse povo. Que o amor de Deus seja com todos nós. Que a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre esse povo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém! Amém. Aleluia! Vão em paz, em nome de Jesus, e tenham uma noite abençoada para a glória do nome dele. Amém. Amém. Meu irmão, Pai do Senhor, a obra foi feita no nome de Jesus, o trabalho do Senhor. Mas, meu irmão,